Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre as normas de publicação da American Psychological Association. No vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre referências e também um pouco sobre citações. Vou dar mais ênfase para referências do que para citações, mas eu quero regravar um vídeo que eu produzi em 2020, que foi o primeiro vídeo da minha playlist sobre APA no YouTube, que é esse daqui. Eu decidi regravá-lo porque eu quero ser um pouco mais breve, um pouco mais objetivo, né? Ele teve um pouco mais de 1h05 de duração e eu quero cobrir mais aspectos. A minha ênfase maior vai ser em referências do que em citações, mas eu vou falar um pouquinho sobre citações também. Eu tenho outro vídeo sobre citações, que é esse daqui, a aula 7, você pode conferir também. E uma maneira que eu considero que será útil de utilizar este vídeo é você olhar na descrição do vídeo, esse que você está assistindo agora, que vai ter, igual esse daqui, um conteúdo do vídeo que vai ter os diferentes tópicos e você pode navegar nele para o tópico da sua preferência. Caso você não tenha tempo para assistir ao vídeo completo, você pode ir na seção que lhe interessa, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, vou falar sobre as referências da APA. E eu vou clicar nesse botão aqui, que é o botão mostrar tudo do Word. Para algumas pessoas ele é um pouco incômodo, mas basicamente o que ele faz? Quando eu clico nele, ele aparece todos os símbolos, os caracteres especiais que não aparecem no meu texto. Espaço é denotado aqui por bolinha, enter por esse símbolo aqui, né? Quebra de linha. E eu vou deixar assim para a gente conseguir enxergar algumas coisas. Sem mais delongas, vamos lá. Artigo de periódico com o DOI, né, a identificação do objeto digital, com até 20 autores. Eu vou listar cada um dos autores até o 20º, ok? A coisa vai mudar um pouco de figura quando eu tiver mais de 20, o que é um pouco incomum, né? É bem difícil a gente ter as situações, mas pode acontecer. Então aqui eu vou colocar como sobrenome do primeiro autor, as iniciais dos nomes desse autor, sobrenome do segundo autor, iniciais do nome desse autor, e vou listando todos, separando por vírgula. Quando eu chegar entre o penúltimo e o último, além da vírgula, eu vou colocar um E comercial, sobrenome, iniciais, ponto. Entre parênteses o ano, o título do artigo, só a inicial do título em maiúscula, aqui é do artigo. Caso tenha 2 pontos, caso tenha ponto de interrogação, ou caso tenha travessão, assim, né? Aí o subtítulo também começa com inicial maiúsculo, caso exista subtítulo. Você vai colocar também iniciais em maiúsculas se tiver um nome próprio, um nome de país, né? Um nome de um instrumento psicológico. Aí você vai seguir a regra de colocar ali. No caso de títulos em inglês, nacionalidade também costuma ir em maiúscula, né? Aí, quando eu chegar no título do periódico, o título do periódico ele vai em title case, ou seja, as iniciais de cada nome, de cada palavra significativa ali do periódico vai em maiúscula. A vírgula que separa o periódico e o volume, ela não é italicizada. O que é italicizado é o título do periódico e o volume. A vírgula que está entre o título e o volume, ela não é italicizada. Entre parênteses e também não italicizado vai o issue, né, ou o número do período daquela edição, né? Esse volume às vezes ele varia uma vez por ano, por exemplo, volume 23. Aí o periódico ele lança números bimestrais, então vai ter lá issue 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Aí eu vou colocar a página inicial e a página final do artigo, separado por por traço, não é nem travessão e nem hífen, tá? É o traço. Já mostrei isso no vídeo anterior também, que eu gravei, que tem uma diferença. Esse daqui é o hífen, que geralmente ele vai para separar palavras compostas. Eu tenho o travessão, que ele é utilizado mais no inglês do que no português. E eu tenho o traço, que é esse daqui, que geralmente é usado para separar amplitudes de datas, por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1910 e faleceu em 2000, ou um livro cujas páginas iniciais, um capítulo de livro cujas páginas iniciais são 11 a 20, tá? Então é esse traço que a gente vai utilizar, né? Tirando um pouco meu zoom aqui. Depois eu vou colocar o DOI, que vai ter esse formato HTTPS,
doi.org/ e o número do DOI, ok? Então vamos para exemplos. Assim como eu mostrei já anteriormente, eu trouxe aqui novamente o artigo do Jonathan Pearce, que é o cara do CyclePy, né, que é a minha outra playlist aqui no YouTube, que eu faço vídeos. Então aqui o que eu tenho? Sobrenome dele, Pearce, JW do nome, aí eu coloco o ano, tá aqui em cima, coloco o título do artigo CyclePy, aí o travessão, em geral quando a gente utiliza o travessão não tem espaço antes ou depois, é grudadinho assim mesmo, Psychophysics Software in Python, tá aqui o título, vem o nome do periódico, italicizado em title case. Note que aqui eu coloquei Python em maiúsculo, porque Python é um nome próprio, nome de uma linguagem de programação. E daí vem Journal of Neuroscience Methods. É aqui, tudo em maiúsculo, né, as iniciais. A vírgula não está em maiúsculo. Aí isso daqui vai italicizado, tá? E aqui a amplitude das páginas. Vai da página 8 à página 13. E o DOI, basicamente, é HTTPS, blá, 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 blá. E aí eu olho aqui embaixo, que é onde eu peguei o DOI. Esse númerozinho aqui é o número do DOI. Eu copiei ele e colei aqui na frente da barra depois disso daqui. Esse aqui é default. Mesmo que o DOI aqui não tenha esse aqui, eu copio isso daqui e coloco depois desse trecho aqui, que é um trecho default, tá? Então esse trecho aqui é default. É por isso que aqui eu deixei ele já como default e o número vem depois. Ok? Sugiro que você vá vendo o vídeo tentando preencher um artigo que seja importante para o seu trabalho, para a sua tese, para a sua dissertação, para o seu TCC, para o seu relatório, para você já ir treinando. Bom, eu tenho um segundo artigo aberto aqui, que também é do Jonathan Pearce, e aqui eu já tenho mais autores, tá? Mas a lógica segue sendo a mesma. Então vamos lá, ó. Pearce, aqui ele não colocou o W, então eu posso até tirar o W se eu quiser, que apesar do nome dele ser a mesma pessoa, a gente sabe que é a mesma pessoa, aqui, em tese, eu teria que tirar o W porque ele não colocou, né? Gray, Jeremy R, né? Mesma, as iniciais, Simpson S, aqui o nome composto, mas tudo junto, né? Tá aqui, aqui eu teria que tirar esse R também, esse nome aqui, que eu me recuso a ler, o R da inicial, Sogo H, Castman E, e aí o E comercial antes do último, e aí tem esse nome aqui que faltou o K, ok? O ano é 2019, vocês vão notar que esse artigo aqui ele não tem um ano aqui talvez, porque às vezes varia da onde você baixa o artigo, que às vezes você baixa uma versão que ainda não tinha disponível isso. Bom, vou tentar jogar ele aqui para ver se eu acho a versão que tem essas informações. Ó, aqui tá aqui, ó, 2019. Então coloquei certo o título do artigo CyclePy 2. 2 pontos, como tem 2 pontos a primeira palavra e depois vai em maiúsculo, né? Experiments in Behavior Made Easy. O nome do periódico aqui está abreviado, mas eu não coloco abreviado, eu coloco o nome completo nas normas da APA. Behavior Research Methods. E aí eu tenho aqui o número, ó, 51, né? O volume e o issue, né? Aqui italicizado, espaço não italicizado, número italicizado, páginas de 195 a 203 e o DOI está aqui sem ponto no final, tá? Não tem ponto no final. É uma coisa que a APA recomenda não colocar ponto no final de hyperlink, URL, né? E DOI, não coloca. Né? Então aqui não tem ponto no final. Ok? Quando a gente dá Enter, ele transforma isso em geral num hyperlink, ó. Aí geralmente eu dou um Ctrl Z para tirar o hyperlink porque eu não quero que fique como link ali, né, clicável, eu quero que fique desse jeito. Você até pode deixar como hyperlink, que a APA recomenda também que você seja consistente. Ou deixa tudo como hyperlink, ou deixa tudo sem ser hyperlink. Eu prefiro o cenário sem, mas essa é uma questão de gosto pessoal. Bom, mas Marcos, você não vai mostrar casos com mais de 20 autores? Na verdade não, porque eu teria que caçar um artigo com mais de 20 autores e eu não fiz isso. Mas vamos supor que eu tivesse aqui mais de 20 autores, então vamos supor que eu estou na situação que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 7.
né? Opa, então vamos supor que eu repito esse 7, então eu tenho aqui mais 7, 7, 14, agora eu teria aqui 21, né? E aí o que você faz? Né? Você vai remover alguns depois. Então como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí vamos supor que eu tenho 30 autores. Eu vou colocar os 19 primeiros, tá? E vou colocar só o último, né? Do jeito que está aqui mostrando no manual. Então eu vou colocar os 20 primeiros. Aí eu vou colocar elipse, né? Aqui que eu coloco com Alt GR ponto, né? Algumas pessoas sugerem que você, ao invés de colocar elipse, que é um símbolo só, você coloque ponto, espaço, tá? Coloco o último autor, né? E coloco o ano novamente. Isso aqui subentende que tem gente aqui no meio entre esses 19 e esse daqui, que não é o 20º, é o último autor, ok? Então, é a única coisa que muda de tudo que eu estiver falando com até 20 autores para mais de 20 autores. Para mais de 20 autores eu vou falar dos 19 primeiros, colocar elipses e colocar o último autor, tal como está aqui no manual. Bom, falando um pouquinho de citação, né, que eu não falei ainda. No caso aqui, a citação ela vai ser muito simples, né? Aqui é Peirce 2007, aqui é Peirce e colaboradores 2019. Então, seria muito simples a citação. Aqui seria Peirce 2007 se for narrativa, ou Peirce 2007 se for parentética, e Peirce e colaboradores na forma narrativa, ou Peirce e colaboradores, né, et al, na forma parentética. Eu sempre prefiro a forma parentética, né, dando ênfase para a ideia do autor e não para o autor da ideia. Então, eu daria preferência para essas formas aqui do que para essas formas, mas isso é uma questão muito de gosto pessoal também. Em alguns casos, a gente não vai ter o DOI, a gente vai ter o URL nesse caso, né? Quando a gente tiver o URL, eu vou dar um exemplo aqui de um artigo, que é esse daqui, Carvalho e colegas. Bom, vamos abrir aqui então. Antes, deixa eu só mostrar, não vai mudar muita coisa em relação às informações de sobrenome. O que vai mudar é depois da página inicial e final, que aí eu colocaria a página do periódico com o issue daquele artigo em que ele está inserido. Então, na prática, esse artigo, no caso, ele tem DOI, tá? Mas eu vou mostrar como que ele ficaria com o DOI e depois eu vou assumir que ele não tem esse DOI, tá? Então, aqui, ó, Carvalho, PP, né? Patrícia Paiva Carvalho, vírgula, Vivian Fukumasu da Cunha. Aí eu coloquei Cunha, VF, DA. Esse DA aqui é sempre meio polêmico, tem gente que prefere pôr, tem gente que prefere não pôr. Nas minhas citações, o meu nome termina com um D Lima. Eu não ponho D, porque eu tenho preguiça dele, assim. Aí isso vai variar de caso a caso, sabe? Talvez seja interessante entrar no currículo Lattes dessa pesquisadora e avaliar como que ela gosta de ser citada. Por exemplo, a gente tem um pesquisador na área de análise do comportamento, que é o De Rose, né? O Júlio De Rose, né? E ele é citado como De Rose, né? E não como Rose JD, né? Ele é conhecido como De Rose. Então, isso pode variar de caso a caso também. Então, dando sequência aqui, tá? Aqui nesse caso eu coloquei o da, tá? Aí aqui tem um nome composto, né? Aí eu coloquei esse nome composto por hífen, né? Um sobrenome composto no caso, né? O F, o ano do artigo, 2022, título do artigo Religiosidade, Espiritualidade e Adesão à Terapia Antirretroviral em Pessoas Vivendo com HIV. Apesar de o título aqui estar Title Case, isso aqui é uma especificidade do periódico, tá? Isso não afeta as normas da APA, que a única coisa que foi aqui em maiúscula é a expressão HIV, que representa uma sigla. Aí vem o nome do artigo,
PsicoUSF, eu não coloquei a cidade aqui, eu coloquei só o nome do artigo mesmo. A vírgula não é italicizada, o volume italicizado, o número não italicizado entre parênteses, as páginas 45 a 60. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vê o DOI aqui. Note que aqui o DOI ele não está no formato HTTPS, ele tem esse DX aqui que parou-se de usar na última versão do manual. Então eu estou copiando só daqui para frente, ó, esse número. Daqui para trás, eu estou adotando o padrão que a APA recomenda, não o padrão que está no periódico, ok? Ok, então aqui está certo. Agora, se eu jogar aqui no Google, vamos assumir por um momento que esse artigo não tivesse um DOI. Ele tem, tá, gente? Mas vamos assumir que ele não tem. Então, eu estou vendo aqui que ele está no volume 27, número 1. Eu vou olhar para a tabela de conteúdo do qual ele veio e vou copiar esse link aqui, ó. E seria esse link que eu colocaria ali como URL. Então, eu tenho a mesma citação aqui, só que aqui eu coloquei esse link, supondo que ele fosse um caso que não tivesse o DOI. Se tiver o DOI, dá preferência para o DOI. Se não tivesse o DOI, tivesse isso, seria essa informação que eu colocaria aqui. Note que, mais uma vez, sem ponto final. Bom, agora eu vou falar do caso em que eu tenho autores individuais, ou seja, pessoas físicas, pesquisadores, e grupos de autores, ou seja, uma instituição ou um grupo de pesquisa. Em geral, esse grupo de autores vai ser o último autor, mas isso vai ser determinado pela ordem de autoria que tiver no artigo, ok? Pode ser uma força-tarefa, como a gente vai ver o exemplo aqui. Então, a única coisa que vai mudar é que vai ter o nome do grupo aqui. E como o nome do grupo não é nome e sobrenome, ele não vai ter aquela questão da vírgula, né? Que aqui eu percebi que tá 100. Deixa eu ver se aqui também tava 100. Tá 100, então tá errado aqui, ó. Mas eu fiz tudo certo, tá? Apesar dos meus modelos aqui em azul estarem errados, tá? Então vamos lá, aqui. Basicamente o que vai mudar é o nome do autor aqui no final. E no caso dele não vai ter vírgula porque ele não tem sobrenome e nome, né? Vai ser o nome do grupo, da força-tarefa, da instituição, do jeito que é mesmo, tá? Só isso que vai mudar. Então, estou aqui num artigo que tem uma instituição autoral como última autora. E olha lá, tem aqui Brainerd, suas iniciais CJ, Reina, VF, Gomes, CFA, Kenney AE, Gross CG também, Taub ES, Spreng, apesar de ter um Ezinho comercial, um Ezinho aqui eu não ponho esse E, porque esse E aqui está se referindo a todos estarem vinculados à mesma instituição, né, que é a Universidade de Cornell. E eu coloquei aqui E, eu coloquei o nome do grupo. Eu só acrescentei um artigo aqui, mas eu coloquei Alzheimer's Disease e coloquei o nome completo, ponto. Coloquei o ano do artigo, que é 2014, está aqui em cima, tá? Deixa eu até ativar aqui, que eu esqueci de fazer isso antes. Então, meu ano está aqui em cima, 2014. Título do artigo, Dual Retrieval Models and the Neurocognitive Impairment. Título do periódico está ali em cima, salientado em amarelo agora. É o Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. Aí, aqui a vírgula sem o itálico. 40, está aqui em cima. Número 1, está aqui, entre parênteses. Páginas entre 41 e 65. Então, aqui eu tinha colocado errado. Páginas 41 e 65. E o DOI está aqui em cima, escondidinho. E está aqui o meu DOI. Ok? Então, é bem simples. Vamos ver um segundo exemplo, que é esse artigo aqui, um artigo clássico aí sobre como reportar estatísticas em psicologia. Então, tem aqui o Wilkinson, L, e aí tem uma força-tarefa, que é a força-tarefa em inferência estatística. Eu coloquei aqui, Task Force on Statistical Inference. Artigo de 1999, vem o título do artigo, Statistical Methods in Psychology Journals. Aqui não tem 2 pontos, mas tem um subtítulo, então fica implícito que há 2 pontos aqui. Diretrizes e explicações. Eu tenho o nome do periódico, deve estar aqui embaixo, que é American Psychologist. Está aqui. As 54 e 8 está aqui o 54 e 8, da página 594 a 604, que está ali embaixo também. E o HTTPS, que não está aqui o DOI, aí você fica naquela. Mas como que você sabe qual é o DOI se não tem no artigo? Às vezes, alguns DOIs são atribuídos retroativamente, tá? Então, quando o artigo saiu, não tinha DOI.
E aí você pesquisa no Google e você acaba encontrando, por exemplo, quando eu entro aqui, ó, nesse segundo registro, muito provavelmente vai aparecer um DOI aqui para mim no site da APA e tá aqui, ó, o DOI. Tá? E esse DOI aqui é o meu DOI aqui. Vocês vão notar que a maneira como a citação é feita no site da APA é um pouquinho diferente do que eu coloquei. Eles colocam Task Force on Statistical Inference, American Psychological Association, e coloca aqui mais uma expressão que eu não coloquei porque não estava no artigo. Ou seja, vocês vão notar que muitas vezes uma mesma referência é referenciado, o mesmo trabalho é referenciado de maneiras distintas por diferentes autores. Eu já vi gente até abreviar o Task Force on Statistical Inference e referenciar como TFSI, tá? Não é o caso aqui, isso não é um grande problema, o importante é você atribuir os créditos à obra. E aqui ela está adequadamente contemplada, esta obra, com os créditos sendo dados, tá? Eu já vi gente fazer assim daí, né? Porque aqui, por exemplo, nesse caso do Brainerd, o Brainerd ficaria Brainerd et al. 2014, né? Ou Brainerd et al. 2014. Agora, esse segundo caso aqui, eu já vi as pessoas fazendo isso daqui. Wilkinson, and, aí a pessoa coloca assim, tem gente que omite esse D aqui e ela coloca assim, ou às vezes ela coloca assim, and the Task Force on Statistical Inference, e ela coloca um TFSI, aí depois ela passa a citar como Wilkinson and TFSI, né, melhor dizendo. Então, ela começa a citar dessa maneira aqui. Uma das coisas que você pode fazer é copiar o nome do texto, jogar aqui no Google Acadêmico, entrar em citado por e tentar ver como que o pessoal anda citando. Deixa eu ver se eu acho algum aqui com PDF disponível. Vamos ver esse daqui. Bom, esse aqui aparentemente citou o trabalho. Vamos ver. Ó, eles citaram muito parecido com a minha citação. Eles não colocaram o HTTPS e não colocaram o D no começo. Agora vamos ver como que eles colocaram no texto. Wilkinson. Ó, eles citaram Wilkinson e The Task Force on Statistical Inference, como se fosse apenas um autor, que é, na verdade, né, uma instituição autoral. Vamos ver se eles citaram mais de uma vez. Citaram uma única vez, então tá ok também, né? Seria uma outra maneira de fazer isso. Remover isso daqui não seria um grande problema. E remover aqui também. Desse jeito. Se você não quiser abreviar, a abreviação faz sentido se for citar esse trabalho umas 30 vezes no seu artigo. Se for citar uma, 2 vezes ou até 3 vezes, não compensa, né? Abreviar, você pode ir citando assim, ou, né, como eu falei, você pode pôr Wilkinson e o E comercial, Task Force on Statistical Inference, né? Ok? Então vamos para o próximo caso. Bom, o próximo caso que eu quero falar é do artigo de periódico com número de artigo ou elocator. Então esses artigos às vezes eles não saem com uma numeração contínua, porque os artigos muitas vezes eles vão sendo publicados na medida em que termina o processo editorial, e aí ele não tem uma paginação assim, por exemplo, da página 11 a 20. Ele aparece com um número de artigo, aí não tem como você procurar a página, porque a página dele, vamos supor que o artigo tem 10 páginas, ele sempre vai ser de 1 a 10, né? Independentemente de qual seja o artigo. Então o que muda aqui, nesse caso, é depois do volume e do issue que você vai pôr o artigo, vai escrever a palavra article, né, artigo, e vai pôr o elocator, ou o número do artigo, tá? Então é esse trecho aqui que tem de novidade. Na prática, deixei alguns exemplos aqui. Esse daqui é um editorial, tá? E o editorial tem uma característica também que você coloca, eu não trouxe um caso específico para editorial, mas daqui se aplica, que é quando a gente coloca a palavra editorial entre colchetes no final do título do artigo. Tá? Aqui eles colocaram como 2 pontos, mas via de regra a gente coloca nas normas da APA como desse jeito. Como a gente poderia pôr assim também, special section, né? Em alguns casos a gente vai ter essa situação,
tá? Mas vou deixar aqui editorial. Isso daqui que eu estou falando agora vai acontecer muito nos artigos da Frontiers e nos artigos da PLOS ONE. Então aqui, ó, not fun. Aí coloquei a super, blá 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 blá. Coloquei o título, coloquei editorial. Coloquei o nome dos autores, né? Então aqui, acho que escrevi tudo certo. Tô checando um por um, parece que tá certo. Aí coloquei o nome do periódico. O nome do periódico tá aqui em cima. Vamos ver se tem um número aqui. O número 13, tá aqui, ó, o volume 13. E ó, tem um número de artigo aqui, né? Ele não tem paginação. Se você olhar, a paginação começa em 1 e para todos os artigos ele vai começar em 1. Nesse caso ele tem 1 e 2 páginas só, porque é um editorial. Editoriais costumam ser mais curtos. Então, número 13, né, o volume 13. E daí eu coloquei a palavra artigo e coloquei o número do artigo, tá? Aqui eu não coloquei o Ezinho porque ele não tem um elocator específico. E coloquei o DOI dele, que está localizado, se eu não me engano, aqui. Ó, o DOI dele aqui. Ok? Um outro caso que a gente tem aqui é esse daqui, e esse daqui ele tem um elocator da PLOS ONE. Então, aqui eu coloquei o nome, sobrenome do primeiro autor, o e-comercial, sobrenome, nome do segundo autor. Eu coloquei Mindful Self-Focus. E aqui eu coloquei o travessão. Apesar de não parecer aqui, tá pequenininho, é um travessão. E eu sei que é um travessão porque tá aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei desse jeito aqui. Isso aqui é um análogo com 2 pontos. Então, por isso que a primeira palavra aqui tá em maiúscula. An interaction affecting. E aí eu coloquei como eles colocaram aqui. Theory of Mind como maiúsculo, referindo-se a essa ideia da teoria da mente. Aí eu coloquei a grafia igual a PLOS ONE costuma fazer, que é só a letra O em minúscula, PLOS ONE, número 18, volume 2, escrevi a palavra article, coloquei o elocator aqui depois, que é esse daqui, e logo depois coloquei o HTTPS, aqui o DOI, deste número, deste artigo. Bom, o próximo exemplo que eu quero falar é sobre o artigo de periódico, que ele foi aceito, muitas vezes ele já apareceu online, mas ele ainda está num status que a gente chama de Advanced Online Publication. Então o artigo está disponível, mas ele ainda não foi atribuído a um número específico, né, a um volume. Então ele já está disponível para download. Geralmente os periódicos chamam isso de Online First, né? Então, eu tenho um artigo atualmente com o meu orientador que está nesse status, que é esse daqui. Se a gente jogar ele no Google, a gente consegue encontrar o artigo no site, mas você vai ver que ele está aqui como Online First, tá? E se você tentar ver as informações do artigo, ó, ele não tem ainda volume, não tem número, não tem volume, não tem paginação, mas ele já existe, né? Então, uma das maneiras de fazer isso daqui é colocar sobrenome, iniciais dos autores, né? Tá muito parecido com o que tá lá. A única coisa que não tem aqui que eu não coloquei seria o D aqui, mas eu poderia pôr se fosse o caso também. Eu não costumo pôr no meu caso, mas também não vou achar nenhuma ofensa se alguém colocar o título do artigo, o nome do periódico. Aí eu escrevi Advanced Online Publication, já que eu não tenho as demais informações, e coloquei o DOI que já existe. Coloquei 2022, muito possivelmente quando esse artigo tiver as informações ele vai sair como 2023, apesar de ele ter sido publicado em 2022 pela primeira vez ali, aproximadamente 3 meses, né? 2 meses e meio, melhor dizendo. Bom, esse é mais um caso então que eu queria falar. E artigos no Prelo, aqui eu na verdade... Bom, artigos no Prelo são aqueles artigos que foram aceitos, né? Estão em processo, em vias ali de ser publicado, mas ele ainda não está público, então ele não vai ter o ano. Essa vai ser uma das grandes mudanças, né? E ele não vai ter o DOI ainda, também não vai ter esse Advanced Online Publication, então seria o mesmo caso aqui, tá? Mas nesse caso eu vou substituir isso por Impress, se for em inglês. Se for em português, a minha publicação eu vou pôr no Prelo. Não a minha publicação ou o artigo em si, mas o texto que eu estou citando isso daqui. Se eu estou escrevendo um texto em português que está citando essa obra, eu vou colocar no Prelo. Se eu estou escrevendo um texto em inglês que está citando essa obra, independentemente dela ser publicada em inglês ou em português, eu vou pôr Impress, tá?
Então tá o título aqui do meu texto e eu coloquei aqui Quarterly Journal of Experimental Psychology. Não tem mais informações ainda para acrescentar, não tem DOI, não está online ainda, então é desse jeito. Tá? Muito parecido com isso são os outros status dos artigos que eles podem ter antes deles serem publicados, enquanto eles estão sendo submetidos para publicação, eles não são oficialmente considerados artigos, eles são considerados manuscritos. Então tem o caso manuscrito não publicado, em preparação, submetido para publicação. Eu deixei aqui como um exemplo um texto que eu escrevi para uma disciplina que eu acabei nunca publicando, né? Acabei não levando adiante, mas o meu texto era o uso da pupilometria na investigação de fenômenos de memória, uma revisão sistemática, né? Então tem esse texto aqui, ele tem 33 páginas, vamos supor que eu quisesse citá-lo, né? Por algum motivo tem alguma informação importante, relevante ali para mim. Então o que eu coloquei aqui, esse nome do grupo não deveria estar aqui, tá, gente? Então deixa eu tirar. Bom, eu coloquei aqui o meu nome, eu coloquei em itálico o título da minha obra, né? Aí eu coloquei que o manuscrito ele é não publicado, estou pegando o primeiro caso aqui. O que vai mudar é o que aparece entre colchetes, tá? Então eu escrevi esse texto em 2018, trata-se de um manuscrito não publicado e coloquei o departamento instituição, Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, que era a minha vinculação à época, quando eu escrevi esse texto. Agora, pode ser que eu esteja tentando publicar esse texto, esteja preparando, esteja escrevendo ele ainda. O que vai mudar aqui é que eu vou pôr manuscrito em preparação, o resto é tudo igual. Ou que eu vou colocar, por exemplo, manuscrito submetido para publicação. Eu não vou dizer para onde eu submeti, eu não vou dizer o nome do periódico, porque pode ser que o periódico rejeite e não faz sentido eu mencionar o nome do periódico, já que ele não é ainda detentor dos direitos autorais daquele texto. Aquele texto ainda é uma propriedade intelectual exclusivamente minha, né, naquele momento em que eu estou citando, ok? Bom, manuscrito publicado em outra linguagem, né? Essa é uma questão também curiosa, porque em outra linguagem para quem? Quando a APA fala em outra linguagem, evidentemente que ela está falando outra linguagem que não o inglês. Mas isso pode variar de caso para caso, pode ser que tenha algum periódico do Brasil que peça que você traduza os títulos do inglês. Em geral não ocorre, tá? Em geral é a gente que tem que pagar esse pedágio para periódicos estrangeiros, traduzir os nossos trabalhos que a gente cita do português para o inglês, para que eles possam saber pelo menos o título, o que significa aquilo no idioma predominante na ciência, que é o inglês. Então o que muda aqui é que eu coloco o título traduzido, aqui não tem itálico, gente, também, tá? O itálico é aqui no periódico mesmo e no volume. A grande mudança aqui do nosso template básico de artigo é que entre colchetes a gente coloca o título no inglês. Então eu deixei como exemplo aqui o trabalho de Carvalho, né? E eu peguei esse título aqui em inglês e acrescentei aqui no meu caso. Então eu peguei o mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente, mas eu acrescentei aqui entre colchetes como que esse título soaria em inglês, para que uma pessoa que está lendo o meu texto que eu estou publicando num periódico norte-americano, por exemplo, sabe o que significa, né? Religiosity, spirituality, and blá 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 blá, ele vai ler, né? No inglês muito melhor que o meu e vai entender sobre o que fala essa obra aqui de Carvalho e colegas, ok? Bom, artigo traduzido de outro idioma, mais uma vez essa questão aqui, traduzido de outro idioma, em relação a quem, né? Eu peguei como exemplo aqui um texto do Skinner que está publicado em português, que é o Why I Am Not a Cognitive Psychologist, que foi traduzido para Por que eu não sou um psicólogo cognitivista, né? E vamos supor que eu queira citar esse trabalho, e eu coloquei aqui, por que eu não sou um psicólogo cognitivista? Aí eu coloquei aqui entre parênteses, logo depois, o nome do tradutor. Se fosse em inglês, né, eu colocaria trans, né, de translator, né? Aqui eu escrevi tradutor, e eu peguei aqui da nota de rodapé que diz quem traduziu isso, Olavo de Faria Galvão, foi quem traduziu esse texto, tá? E aí eu coloquei o nome da revista em português, porque eu estou citando a obra em português que eu li, e eu coloquei, como eles não têm o DOI, eu coloquei a página daquele issue, onde está publicado esse texto do Skinner, e entre parênteses eu coloquei trabalho original publicado em 77. Se eu fosse citar isso no corpo do texto, eu citaria desse jeito aqui, ó, 77/2007.
que é basicamente data da publicação original, data da publicação, no caso, ou da republicação, ou da tradução, nesse caso. E aí, quando eu vou procurar na minha lista de referências, eu não procuro Skinner de 77, eu procuro Skinner 2007, do jeito que está aqui, tá? Ou, né, como eu vinha fazendo, Skinner 1977, 2007, ok? Vamos agora por caso do livro autoral. É um livro que tem alguns autores e eles são autores de todo o livro. Então aqui vai ser sobrenome, iniciais, o penúltimo autor por último vai ser separado pelo E comercial, né? O título do livro, agora é o título do livro que vai em itálico, o subtítulo também se houver, o nome da editora, antes tinha a cidade de publicação, local de publicação, isso caiu por terra, e se houver o DOI, né? E eu pego aqui como exemplo que eu deixei, esse livro aqui, muito bom por sinal. Então aqui eu tenho dois autores, né? E eu coloquei eles aqui. Então deixa eu dar uma minimizada aqui. Bom, eu tenho aqui o Farrell, tá aqui, S, e Lewandowski, S, 2018 livro. O título do livro tá aqui. Coloquei então em itálico. Só que eu esqueci de uma palavra aqui, né? Computational Modeling of Cognition and Behavior. Tá, agora tá certo. Aí, o nome da editora vai aparecer aqui para mim em algum lugar. Tô com o meu PDF aqui e tá aqui, ó. Cambridge University Press, tá? Em algum lugar aqui eu vi que era 2018. Ah, ele tem DOI aqui também. Não tinha reparado nisso, então eu posso colocar o meu DOI. Tá aqui, ó, o copyright é de 2018 do livro. Então, eu vou acrescentar aqui só o DOI que eu acabei não colocando. Tá, então, deixa eu colocar aqui. Agora sim tá completa a minha referência, tá? Bonitinha aqui, do jeito que eu tenho que fazer. E no meu texto eu vou fazer Farrell and Lewandowski. Se eu estiver citando narrativamente, se eu estiver escrevendo em português, evidentemente que aqui eu vou colocar E. Ou Farrell e comercial Lewandowski, 2018, ok? Então, assim que eu cito no meu texto. Agora, livro com editor. Quando que vai ocorrer livro com editor ou com editores? É quando o tema é tratado, escrito a muitas mãos diferentes. E uma pessoa simplesmente pode falar, né? Deve ser um trabalho do cão. Mas uma pessoa teve o trabalho de organizar, mas ela não é autora intelectual de todos os capítulos. Como esse caso aqui, The Cambridge Handbook of Intelligence, né? O livro Cambridge sobre, né, de inteligência, editado pelo Robert Sternberg. Então você tem muita gente trabalhando aqui no livro, né? Se a gente olha, o índice aqui é uma imensidão, né, de capítulos, 50 capítulos, e cada pesquisador ou grupo de pesquisadores escreveu um subconjunto ali de capítulos. Então como que a gente faz aqui? Bom, a gente vai colocar também o nome dos editores, né? E a gente destaca que eles são editores e não autores, né, do livro, com o acrônimo ED, se for só um, ou EDS, se for mais de um. Título do livro, aqui não muda mais nada, é editora e o HTTPS. Então a grande mudança é aqui, né, que você vai destacar que eles são editores. E aí eu dei como exemplo aqui o Sternberg, né, só para acompanhar aqui. O exemplo aqui, Sternberg, RJ, as iniciais dele, editor, 2020 o livro. Aí The Cambridge Handbook, né, coloquei aqui, Cambridge é nome próprio, então coloquei C maiúsculo. Segunda edição está destacado aqui, Second Edition. E mais uma vez, Cambridge University Press. O ano vai estar aqui nas primeiras páginas, eu consigo checar em algum lugar. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, Second Edition 2020. E eu poderia colocar aqui também o DOI, mais uma vez. Eu comi bola e não coloquei. Mas vou fazer isso agora aqui. Colocando o DOI. E tá pronta a minha referência desse livro. Agora, pode ser que eu ache que eu li uma porção não substancial do livro e que não compensa para mim, que não é justo eu citar o livro todo. E vamos supor que eu li apenas o capítulo 5, né? Modelos de fator analíticos ali, de inteligência. Então, eu viria aqui e citaria da seguinte maneira: sobrenome, né, dos autores do capítulo, tá? Da parte.
tá? O ano, aí o título do capítulo, subtítulo do capítulo se houver, mas aqui tá errado, não é em itálico, tá? Então essa parte não é em itálico. Daí eu colocaria em, e aí eu vou colocar os nomes dos editores. E note que aqui é sobrenome, iniciais, aqui é o contrário, é iniciais, sobrenome, tá? Coloco o nome dos editores, coloco o acrônimo aqui, a expressão para editores, coloco vírgula, e aí coloco o título do livro, subtítulo do livro se houver, e o resto é igual, tá? Deixa eu copiar aqui, porque como eu esqueci ali, eu estou pegando o mesmo livro, então eu estou me baseando de novo no livro do Stenberg, e agora eu estou pegando o capítulo 5, né? Tô vendo aqui que o capítulo 5 vai da página 75 até uma página menos aqui, então 98. Então, como que eu faço isso daqui? Eu coloquei o sobrenome dos autores. Primeiro aqui, R, Willis, J-O, Dumont, R e Kaufman, A-S. Aí coloquei aqui, Factor Analytic Models of Intelligence, nesse livro aqui, ditado pelo Stenberg, que é esse título. Aí como tem aqui o second edition, entre parênteses, eu coloquei PP 7598, começa na página 75 e termina numa página menos que essa. Cambridge University Press e o DOI. Tá? Pode ser que o DOI não tenha em alguns casos, mas se tiver a gente coloca igual eu coloquei agora aqui. Então seria assim que a gente faria referência, ok? E nesse caso o que eu colocaria no texto seria Walrat et al. 2020 ou Walrat et al. 2020, ok? Próximo caso, instituição autoral. Então aqui eu vou pôr o nome da organização, aqui não tem vírgula, não tem nada, porque não tem sobrenome, não tem nome. O ano, o nome do manual diagnóstico, o título do trabalho, a editora e o DOI se houver. No caso da editora, aqui tem um ponto importante. Se quem edita a obra é a mesma instituição que a produz, você pode omitir a editora porque vai ficar redundante. E aqui a gente tem um exemplo, né? O próprio manual da APA, né? Então eu tenho aqui American Psychological Association, note que eu não abreviei a APA aqui, tá? Coloquei o nome do manual, que é o Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, e aqui eu omiti, que seria American Psychological Association, a editora. Só que está redundante, né? Então, quando eu omito essa informação, eu estou dizendo que quem edita é a mesma instituição que é a autora da obra. E aí, no texto, como que eu cito isso daqui? Eu posso citar das seguintes maneiras. Primeiro, eu posso citar assim, American Psychological Association, ou eu posso citar como American Psychological Association. Suponha que eu vou citar o manual da APA 10 vezes no meu texto. Aí ficar escrevendo isso muitas vezes é cansativo. O que eu posso fazer? Na primeira citação, eu posso fazer isso daqui, né? Se eu estiver citando de forma narrativa, ou se eu estiver citando assim, em forma parentética, eu posso colocar desse jeito aqui na primeira. Eu vou pôr assim. Opa. Então aqui, primeira citação. E aqui eu vou pôr citações subsequentes, né? Aí eu vou pôr APA 2019 ou APA 2019, ok? Então, para eu passar a usar a sigla, eu tenho que dizer qual que é o termo completo e pôr a sigla uma vez aqui assim ou assim, e depois eu uso a sigla. Mas lá nas referências a sigla não vai ser mencionada, porque a sigla aqui ela está sendo associada à citação. E a citação está sendo associada à referência, ok? Vale a mesma regra aqui. Note que nesse caso é um pouco complicado. Se você está citando no mesmo trabalho o manual da APA e o manual, o DSM, a sigla seria a mesma, porque aqui é a American Psychiatric Association, né? Associação Americana de Psiquiatria, não de Psicologia. Aqui eu tenho o DSM-5, né? Aqui eu também omiti, porque a editora seria a mesma, seria essa informação repetida aqui, né? E aí, para não repetir a informação, eu posso omitir, né? A APA sugere que eu faça essa omissão. Então aqui eu tenho o manual diagnóstico dos transtornos mentais e tenho também a CID-11 aqui da Organização Mundial de Saúde. E aqui seria a mesma coisa, né? Se eu quisesse citar, então vai valer a mesma lógica aqui. Eu posso citar como World Health Organization,
ou World Health Organization, ou também primeira citação. Aí eu posso ter esses cenários aqui, em que eu posso ter WHO, né, que é a sigla em inglês, ou nesse caso aqui, WHO também, entre colchetes nesse caso, para não ter parênteses aninhados, né? E aí depois, posso colocar aqui citações subsequentes. Lembrando que isso só vale a pena se eu for citar muitas vezes. Se eu for citar uma ou duas vezes, é melhor escrever World Health Organization, porque não justifica usar uma sigla, uma abreviação que eu não vou usar repetidas vezes. Ok? Então é esse caso aqui. Próximo caso são dissertações e teses, e aí eu tenho duas formas de fazer. A primeira é colocar o sobrenome e o ano, colocar o título e o subtítulo, se houver, em itálico, né? E aí, aqui que vai mudar. Se essa dissertação estiver disponível online, eu vou colocar entre colchetes, dissertação de mestrado, nome da instituição, ponto. Aí vou colocar o nome do repositório onde ela está disponível e vou colocar o link do repositório. Se essa dissertação não estiver pública, eu vou colocar dissertação de mestrado ou tese de doutorado não publicada, ponto, e o nome da instituição. E aí não vai ter link, porque evidentemente se ela não está pública, não tem como ter link. Ok? Então eu peguei como referência a minha própria dissertação, que é essa daqui, né? Só que ela está em inglês, então eu não vou pôr dissertação de mestrado, mas eu vou pôr a expressão análoga em inglês, que é Master Thesis. Lembrando que no inglês eles falam tese de mestrado e dissertação de doutorado, e no português a gente faz justamente o oposto, a gente fala dissertação de mestrado e tese de doutorado. E aqui eu tenho a minha referência, ficaria mais ou menos assim. Né, meu sobrenome, iniciais do meu nome, ano, o título aqui em itálico, como tem 2 pontos, a primeira palavra, depois no subtítulo, ela é em maiúscula, aí coloquei aqui Master Thesis, University of Brasília, coloquei repositório institucional da Universidade de Brasília, porque é o nome do repositório, então eu não traduzi, e coloquei esse link aqui, que é o link que permite você, caso você queira, acessar a minha dissertação, que é quando você joga aqui, aparece todas as minhas informações referentes ao trabalho que eu produzi, que é esse mesmo arquivo que está aberto aqui. Tá? Agora vamos supor que ela não tivesse pública, geralmente dissertações mais antigas elas não estão públicas dessa maneira. Então seria a mesma coisa, só que eu colocaria aqui entre colchetes dissertação de mestrado, ou tese de doutorado, ou trabalho de conclusão de curso não publicado, e colocaria aqui nesse caso, como eu coloquei em português, né, eu deveria colocar Universidade de Brasília. Aqui eu poderia colocar assim também, para manter a consistência com o inglês. Unpublished Master Thesis, né? Eu colocaria dessa maneira aqui, que seria o análogo aqui do que está em cima, ok? Bom, artigo de jornal. Artigo de jornal que eu estou pensando num caso muito específico, que é jornal mesmo, né? Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Estadão, UOL, enfim. Então eu peguei esse exemplo aqui, estimulação cerebral turbina a memória por 1 mês de estudo. Bom, o jeito de fazer isso é pôr sobrenome do colunista, aí colocar ano, mês e dia. Eu estou colocando aqui no formato em inglês, tá? No inglês ficaria, daqui a pouco eu já mostro para vocês como ficaria isso. O título do artigo, o nome do jornal e o link. Então eu peguei esse exemplo aqui, você vê que tem um colunista aqui que é o James Gallagher, então eu coloquei aqui Gallagher, coloquei o J do James, a data de postagem que foi 23 de agosto de 2022, então eu coloquei 23 de agosto. Se fosse no formato em inglês ficaria August 23, tá? Eu estou colocando em português porque eu estou citando como se fosse para citar numa obra em português, né? Até porque eu não estou colocando tradução, nada aqui, mas ficaria com esse título aqui, estimulação cerebral turbina a memória por 1 mês, diz estudo, Correio Brasiliense, e depois o link aqui que aponta de maneira unívoca para esse trabalho, para essa reportagem, ok? Não muito diferente disso, eu tenho a postagem em blog, eu peguei esse exemplo aqui, que é de um pesquisador, se eu não me engano, ele trabalha no Canadá, eu não sei se ele é canadense. Então eu estou pegando esse daqui, né? Ele tem uma publicação aqui e ele alimenta esse site constantemente, então dá para ver que é uma publicação do dia 5 de janeiro de 2018, se eu não me engano. Isso, 5 de janeiro de 2018. E aí eu coloquei, né,
o sobrenome dele, a inicial do nome, e aí eu coloquei no formato em inglês, diferente do que eu fiz aqui, que eu coloquei no formato em português, aqui eu coloquei no formato em inglês. Coloquei o título da publicação dele, que é um título meio longo, né, da postagem no blog dele. Why the Journal of Personality and Social Psychology showed the retract article, aí o número do DOI, Feeling the Future, blá 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 blá. Coloquei o nome do blog dele, que chama Replicability Index, e coloquei o hyperlink, que é esse daqui, que aponta para essa postagem. Então tá seguindo aqui o estilo de postagem em blog. Para fechar, um exemplo aqui de vídeo no YouTube, e aí eu fui para o próprio exemplo que abriu essa aula aqui, que é o meu próprio vídeo, né? Então eu coloco o sobrenome, nome do autor, e aqui é interessante, você coloca o sobrenome, nome da pessoa que fez a postagem, mesmo que a postagem da pessoa diga respeito a alguma coisa que não é de autoria dela. Por exemplo, sei lá, ela está postando um audiobook cujo autor daquele livro é Machado de Assis, por exemplo. Não, você vai atribuir os créditos a essa pessoa que está aqui, ó, a dona do canal, tá? Então aqui vídeo no YouTube, eu coloquei, aí seria o sobrenome, iniciais, ano, mês e dia, título do artigo, não, título do vídeo, né? Então vamos atualizar aqui porque está errado. Título do vídeo. Opa! Título do vídeo, aí a gente colocaria aqui, escreveria vídeo, colocaria que é YouTube, né? E colocaria o link, né? Então, desse jeito aqui, deixa eu ver se eu acho aqui também a APA Style YouTube Vídeo. Vamos ver se eles mostram pra gente como fazer. Ó, tá aqui, a gente pode entrar também no App Style, eles mostram como fazer, e aqui eles mostram bonitinho do jeito que tem que ser feito, né? Então, aqui faltou algo, porque eu não coloquei em itálico. Então, o título do vídeo vai em itálico. Como que ficaria isso no meu caso, né? Depois você pode olhar os detalhes aqui, eles explicam bonitinho como que faz. E eles mostram também como fazer a citação parentética, a citação narrativa. E aqui, note uma coisa interessante, aqui a gente coloca o ano, o mês e o dia, mas na hora de citar no texto a gente cita só o ano. Então como que isso vai ficar? Aqui eu vou pôr, então, Lima, M, porque aqui no YouTube eu não estou usando meu nome completo, então quem não me conhece não vai saber quais são as minhas outras iniciais. Então tá aqui, ó, 14 de novembro de 2020. Então tá aqui 2020, novembro 14. Ou se eu quiser colocar no formato em português, posso colocar 14 de novembro, novembro em minúsculo. E aqui eu italicizaria o título do meu vídeo, né? Que seria esse aqui, APA, 7ª edição, aula 1, como fazer referências de acordo com a 7ª edição do manual da APA. É um vídeo, tá no YouTube, porque ele poderia estar em outros lugares, né? Ele poderia estar no Vimeo, por exemplo, né? Não é o caso. E aqui tem o link, que é esse link aqui em cima, que aponta de maneira unívoca para o meu vídeo, né? E aí como que você me citaria? Você me citaria assim ou assim. Ou seja, você omitiria essa data aqui. Da mesma maneira que você faria aqui, tá? Então aqui nos exemplos anteriores que eu não coloquei, ou, tá? E também aqui, né? Seria Gallagher 2022 ou Gallagher 2022, ok? Então seria isso. E acabou a nossa lista de exemplos que eu queria dar. Evidentemente eu não falei de todos os exemplos possíveis, todos os exemplos possíveis e impossíveis, tem muita coisa que eu deixei de fora, para o vídeo não se alongar mais. Se você acha que eu deveria ter falado sobre alguma coisa que eu não falei, deixe aí nos comentários que eu posso considerar fazer um novo vídeo com esses temas excluídos nesse vídeo e nos vídeos anteriores, tá bom? Agradeço a atenção de todos e todos, espero que o material seja útil e até um próximo vídeo.